Olá, meu nome é Arthur Saraiva Pascoal. Eu vou apresentar meu trabalho da lista 4 de mineração de dados. Esse trabalho consiste em utilizar o Metabase e o Python para a gente tratar o dataset e gerar visualizações com o Metabase dessa vez. Então, o que eu fiz foi baixar o Java e o Java, a versão mais atualizada, para rodar o Metabase ao invés do Docker, não usei o Docker. E aí eu acessei o Metabase usando o localhost, subindo meu CSV para o Postgres, e foi isso. Então aqui na minha aba 1 eu tenho a visão geral e as métricas-chave. Então aqui eu tenho quantidade de usuários, quantidade de mensagens, quantidade de grupos. Aqui eu tenho a proporção de desinformação, tenho 62% não desinformação, neutra 23% e 15% é desinformação. A proporção de sentimentos, 39% positivo, sentimentos, 24% neutro, 37% negativo. Proporção entre mensagens virais e não virais, viral 44,3%, não viral 56%. E a proporção de mensagens com e sem URL, 76% das mensagens têm URL e 24% não tem. Então aqui a gente tem os valores, 39 mil, né, de cada um, aqui o de cada um, que é o total das mensagens, né? E aqui total, no caso aqui o total vai ser uma porcentagem. Na aba 2, a gente tem análise de conteúdo das mensagens. Demora um pouco para carregar. Número de mensagens por tipo de mídia, temos texto, imagem URL, vídeo, application, áudio, image e text. A gente tem 212.855, 79.181, URL 40.625, vídeo 3.000, application 2.800 e aqui quase nada praticamente. Deixa eu ver aqui o limite já está 200 mil. Aqui a gente tem quantidade de mensagens que possuem apenas texto e mídia. Nós temos 298 mil mensagens em total. 71% possui texto, 26% imagens, que é um tipo de mídia, e o resto são outros tipos de mídia, vídeo, application e áudio. Aqui a gente tem um histograma da relação quantidade de mensagens e quantidade de palavras presentes nas mensagens. A gente consegue ver 23.293 mensagens. Então aqui no 30, nós temos 30 palavras, 3.658 mensagens, 30 palavras. E assim em diante. Aqui nós temos a quantidade de mensagens contendo somente texto e mensagens contendo mídia, com users mais ativos. Com mídia, somente texto. E a gente tem um gráfico de barras duplo. Na aba 3 a gente tem análise de URL e domínios. As 30 URLs mais compartilhadas são essas. A gente consegue ver aqui as URLs, aqui o número de vezes que ela foi compartilhada. O maior é mais do que 250, que é 262, que é um link do YouTube. E agora os 30 domínios mais compartilhados. Nós temos aqui, né, YouTube repete com domínios diferentes. E a gente vai até mais um maior 12.870. De menor, 258. Aba 4. 30 usuários mais ativos. O usuário mais ativo tem 12.289. E o menor tem 444. Um gráfico de linhas. Aqui os 30 users que mais compartilharam texto. Então aqui 12.289 compartilhamentos de texto. E aqui 238. 30 users que mais compartilharam mídias. 3.000, quase. 2.972. O menor 268. E aqui nós temos mensagens idênticas compartilhadas pelo mesmo usuário. Eu optei por uma tabela para a gente conseguir ver o ID do cara e o texto, né?
porque senão a gente não conseguia ver. Então aqui a gente tem várias mensagens, 2.000 linhas. Mensagens idênticas compartilhadas pelo mesmo usuário em grupos distintos. Mesma ideia do de cima. Fiz uma tabela para a gente conseguir ver o ID e o conteúdo do texto, e ainda não dá para ver direito. Tem umas mensagens bem grandes. E aqui é a quantidade de grupos distintos. 2.000 linhas também. Aqui o usuário mais otimista e aqui o usuário mais pessimista. Bom, na aba 5 a gente tem tendências temporais de sentimento. Quantidade de mensagens por dia e hora. Né? Nós temos aqui a quantidade de mensagens por dia e hora. Quantidade de mensagens por hora. Então, o horário que mais teve mensagens compartilhadas foi 10 horas. 21.120 mensagens. Aqui nós temos o sentimento médio diário. Essa foi a análise que eu achei legal de fazer. Aqui a gente tem as 30 mensagens mais positivas. Esses dois gráficos são complicadinhos de fazer e de entender, mas a ideia é que é um padrão, né? As 30 mensagens vão até 1. São 1. Então, tipo, eu escolhi o gráfico de barras que fica assim, mas se fosse um gráfico de linhas, ficaria uma linha reta no 1. Então aqui, se a gente passar por cima, a gente vê a mensagem, né? Mensagens diferentes. Aqui as mais negativas vão de 0 até menos 1. Então, se a gente fizesse um gráfico de linhas, também ia ficar uma linha reta no menos 1. Aqui a gente tem as mensagens negativas. E o dia com o maior número de mensagens foi 1º de novembro de 2022. Na aba 6, análise de palavras-chave e desinformação. Então aqui a gente fez a análise dos top 30 unigramas, top 30 bigramas e 30 trigramas. Está demorando um pouco para carregar, vou vir logo para cá. Distribuição de mensagens por score de desinformação. A gente tem aqui a faixa do score de desinformação e a quantidade de mensagens. Então, o maior é 28K e está entre 0 a 0.05. E o menor é 3.1K. Tem 3.000 mensagens, mais ou menos, e está entre 0.85 a 0.90. Está demorando um pouco para carregar aqui. As mensagens que possuem as palavras intervenção e militar, eu fiz uma tabela também, para a gente poder visualizar as mensagens. O ID da mensagem, o conteúdo dela. Muitas mensagens. Carregou. Então, nos top 30 unigramas, a gente consegue ver de, o, que, do, para, não, é, etc. Bigramas. Que, o, que, 13, 13, para, o, of, de, corte, TSE, por aí em diante. Top 30 trigramas. Electoral corte TSE, superior electoral corte, superior electoral. Os caras gostavam de falar de política. Umas coisas obscenas aqui. E é isso. Essa é a aba 6. Na aba 7, análise de tamanho das mensagens. As 30 menores, e aqui o número de caracteres, gráfico de barras, e as 30 maiores. Aqui eu optei por um gráfico de linha, não tinha como ler, né, no label as mensagens, porque são muito grandes, então a maioria passa aqui de estar um pouco abaixo de 5.000 e tem umas que passam, né? Então a gente consegue analisar isso também. A maior é 20.000. Na aba 8, a gente tem análise de sentimento, distribuição de mensagens por score de sentimento. É a quantidade de mensagens por faixa de sentimento. Na aba 9, análise de compartilhamento de mensagens. Aqui eu optei por tabelas também. Temos as 30 mensagens mais compartilhadas em grupos diferentes. O ID dela, a mensagem, grupos, compartilhamentos máximos. 30 mensagens mais compartilhadas, ID, o texto e o número de compartilhamentos. Na aba 10, na última aba, nós temos a proporção de mensagens contendo mídia e desinformação. Então aqui 70% é sem mídia,
e 30% é com mídia. No caso, 7.000 mensagens 459 e 100 mídias são 17.295, totalizando 24.754. Então, é isso. Eu vou mostrar um pouquinho como que faz, como que funciona aqui o Metabase. Se eu clicar em editar uma pergunta, eu venho para uma aba onde eu posso escrever uma consulta SQL e escolher aqui o display. Então eu poderia botar uma barra, não tem sentido, porque é só uma coisa que eu estou pegando. Então eu botei número. E aí eu tenho um número, que no caso aqui eu peguei o número de usuários, a contagem dos IDs distintos. Então é isso. A gente faz as consultas aqui e escolhe a visualização, forma de representar. E é isso. Esse foi o meu trabalho da lista 4. Espero que tenham gostado. Deu um pouco mais de trabalho na hora de carregar as coisas, de linkar o Metabase com o Postgres e de conectar o Postgres com o CSV. Teve alguns problemas de formatação, tive que carregar algumas coisas, mas deu tudo certo, consegui fazer. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima lista.